Olá, irmãos e irmãs. Nesta terça-feira nós celebramos com muita alegria São Lourenço, diácono e mártir. São Lourenço é um dos santos mais populares de Roma e ele só está abaixo de Pedro e Paulo. É o terceiro santo mais festejado, com maior número de igrejas dedicadas a ele. E o que fez com que Lourenço fosse esse personagem foi exatamente o seu testemunho de fé diante das perseguições movidas contra o cristianismo. O testemunho de Lourenço marcou, impactou tanto o Império Romano que marca o declínio do paganismo, coincide com o martírio de São Lourenço. É muito conhecida a sua história, numa paixão escrita que provavelmente não tem assim um fundo histórico, mas como se divulgou bastante, levou São Lourenço a ser um santo muito conhecido. O que nós sabemos da sua vida é que ele foi o principal diácono da Igreja de Roma, debaixo do Papa Sisto II, que quando percebeu que a perseguição se desenrolava contra ele, chamou então a Lourenço e disse assim: não deixemos que todo o tesouro da igreja caia nas mãos dos pagãos. Encarregou então Lourenço de reunir tudo aquilo e dar aos pobres. Enquanto isso, o imperador chamou Lourenço e disse que Lourenço então entregasse tudo o que eram os tesouros da igreja. Lourenço lhe pediu uns 3 dias para organizar tudo. Nesses 3 dias, Lourenço pegou e distribuiu tudo aos pobres e depois reuniu um grupo de indigentes, mendigos e pobres e apresentou ao imperador e disse: eis aqui, Senhor, esses são os maiores tesouros que a nossa igreja tem, são os pobres. E irado com essa reação de Lourenço, então o imperador mandou martirizá-lo. Conta a história que Lourenço então foi colocado numa grelha para ser queimado em brasas, né? E aí nós já sabemos o que aconteceu. Mas a sua fé e o seu testemunho de serviço aos pobres é o que faz dele o grande santo. A primeira leitura proposta para a sua festa, da segunda carta aos Coríntios 9, 6 a 10, fala exatamente sobre a generosidade. Irmãos, escreve São Paulo, quem semeia pouco, colherá pouco. Quem semeia com largueza, colherá com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para vos cumular de toda sorte de graças, para que em tudo tenhais sempre o necessário, e ainda tenhais de sobra para toda boa obra, como está escrito. Distribuiu generosamente, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Vamos pedir, por intercessão de Lourenço, esta graça. Sejamos generosos, que não guardemos tudo para nós, mas saibamos distribuir àqueles que mais precisam. E o Evangelho proposto para a festa de São Lourenço, João capítulo 12, 24 a 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me,
e onde eu estou, também estará o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. O testemunho dos mártires mostra exatamente a realização desta palavra, desta vida entregue, e que, ao invés de se perder na morte, ela se transforma em mais vida e confirma na fé também todos os irmãos e irmãs da Igreja. Então vamos agradecer a Deus pelo exemplo, pelo testemunho de Lourenço, e vamos pedir para que a Igreja seja sempre esta Igreja que sabe distribuir as suas riquezas para aqueles que precisam e que considera realmente a sua maior riqueza os pobres. Peçamos então, por intercessão de São Lourenço, a bênção de Deus. Que o Senhor esteja convosco e vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.